O bom dessa fase vida louca do Justin nas redes sociais é que a gente fica sabendo das fofocas pela própria boca do Justin. Porque o que acontece? Parece que os Biebers estão brigados. Aquela fase de lua de mel que eles estavam alguns dias atrás, parece que já ficou para trás. E nesse período de briga, o que parece que está acontecendo é que o Justin postou uma mensagem que ele trocou com alguém no celular dele, e essa mensagem teria um teor de perdão. Só que assim, logo depois que ele postou essa mensagem, rolaram algumas referências do próprio Justin e da Selena Gomez. Estariam o Justin e a Selena trocando mensagens? Pelo menos é isso que os fãs estão achando. E olha, saiu uma Blind Item também falando aí sobre essa fase esquisita do Justin Bieber, e não é legal, eu já adianto pra vocês, tá? Eu vou contar pra vocês, é lá do Crazy Days and Nights, eu já vou contar pra vocês, e adianto que não é muito boa. Além disso, a gente também vai precisar conversar sobre o Scooter Braun e a Taylor Swift, porque assim, a gente contou o lado da Taylor da última vez, que ela comprou lá os direitos das próprias músicas dela, mas a gente tem que contar o lado do Scooter, e ele foi no podcast e falou um monte de coisas sobre esse assunto aí, bem abertamente. Inclusive da época que a Taylor não gostava do Justin, a gente não sabe se ainda tá rolando isso, mas ele falou a respeito e foi bem claro aí sobre a Taylor não gostar nem do Justin e do Kanye. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, então pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês que estão acontecendo aí, tudo que tá acontecendo nesses últimos dias. Mas antes, é claro, já deixo eu pedir pra vocês deixarem um like e um hype nesse vídeo. Vocês sempre deixam esses vídeos aí entre os mais hypados aqui da plataforma, os vídeos aqui do canal. E do último vídeo também, vocês arrasaram, ficou lá entre os 50 mais. Se eu não me engano ainda tá, se vocês forem lá ver, ainda tá lá entre os mais hypados da plataforma. Então muito obrigado pelo hype que vocês sempre deixam. Eu tenho certeza que vocês vão deixar bastante hype nesse vídeo também. E o like. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut, aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, mundo das celebridades e dos influenciadores. E agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E vamos começar já falando aí da continuação dessa treta aí entre a Taylor Swift e o Scooter Braun. A gente precisa falar sobre isso, é um dos grandes assuntos do momento. E o que acontece? A gente sabe o que a gente sabia até agora, que a Taylor, ela fez a revelação lá, postou lá no Instagram dela, postou nas redes sociais dela, que ela comprou finalmente os direitos dos primeiros álbuns dela, toda aquela treta lá do Scooter Braun de início e tal, que ela não tinha ali os direitos dos álbuns por conta da treta da gravadora. Agora ela tem direito e ela é dona das próprias músicas dela, o que é insano a gente falar, né? Um artista que faz, escreve e produz, não ser dono da própria música, que vai ficando pra gravadora, enfim. Mas agora ela e ela fez essa revelação aí recentemente. E o que acontece? Respondendo a isso, né, eu contei pra vocês no outro vídeo, o Scooter Braun, ele falou que ele tava muito feliz pela Taylor Swift, por ela ter conseguido comprar ali os direitos das músicas dela, né? A gente falou, eu comentei com vocês, estranho ele falar e tal, o Scooter Braun não me desce de jeito nenhum, eu sei que esse cara aí é estranho, foram anos assim de indiretas, manipulações e postagem nas redes sociais, várias tretinhas pra agora ele querer bancar o cara bonzinho. E é exatamente isso que ele tá fazendo. Porque o que aconteceu? O Scooter, ele foi dar uma entrevista pra um podcast e ele falou diretamente sobre essa treta aí da Taylor Swift. E assim, ele mencionou algumas coisas interessantes, eu preciso contar pra vocês. Ele contou basicamente a versão dele da história de como ele foi parar com os direitos das músicas da Taylor Swift. Assim, parar não, né? Ele fez tudo muito bem premeditado, mas a versão dele é a seguinte: quando ele comprou a Big Machine, que é o nome da gravadora, que era a gravadora da Taylor Swift, e que por consequência tinha os direitos das músicas da Taylor Swift, quando ele comprou essa gravadora, ele também teve como os direitos dos álbuns eram da gravadora, como o Scooter comprou, os direitos passaram para o Scooter. Ele diz o seguinte, ele diz que quando ele comprou, ele achou que o que iria acontecer era que a Taylor Swift ia ficar muito feliz de trabalhar com ele. Assim, autoestima lá em cima, né? Ele já assumiu isso, enfim.
Não foi bem isso que ele disse na época, só pra deixar bem claro. Ele tá pagando de bom moço agora, porque na época ele até insinuou que ele comprou a Taylor Swift, o que é um absurdo ele dizer uma coisa dessas. Mas agora ele tá bancando um bom moço, dizendo que não, porque quando eu comprei ali a gravadora e tal, e eu comprei os direitos, eu achei que eu ia poder trabalhar com a Taylor Swift e tal. Aí ele continuou dizendo que assim, ele sabia muito bem que a Taylor, isso o Scooter falando no podcast, ele sabia muito bem que a Taylor não gostava do Kanye West, não gostava do Justin Bieber. E o Scooter trabalhava com esses caras. Então ele sabia que ia ter ali algum atrito e que teria alguma coisa ali com a Taylor por conta disso. Mas que ele achou que como ele comprou e tal, que ele esperava que a Taylor Swift ia ser profissional e que ia se aproximar dele por conta disso, né? Que depois que ele comprou a gravadora, que a Taylor ia trabalhar junto com ele, que eles iam se aproximar mesmo aí com esse distanciamento que a Taylor tinha do Justin e do Kanye West, porque na época, né, vocês vão lembrar que tinha muita treta, muita indireta nas redes sociais. O Kanye e o Justin assumiram o lado do Scooter Braun durante toda essa treta e tal. Nenhum dos dois, eles não se gostavam e não se bicavam, e isso era bem público mesmo. Mas o interessante foi o Scooter falar ali que ele tinha ali essa arrogância dele achar que por conta dele ter comprado ali a gravadora, que a Taylor ia ficar feliz de trabalhar junto com ele, e foi isso que ele disse sobre essa treta, ele rendendo mais ainda essa história. Parece muito ele tentando pagar ali de bom moço e tal, não me convence muito e tal. Enfim, não tem. Vocês sabem que eu não gosto do Scooter, então não me desce esse cara. Tem muita coisa aí no passado que ele tá tentando esquecer, mas que é relevante para essa história. Não foi essa paisagem que ele tá tentando. Rolaram muitas indiretas e muitas tretinhas, muita manipulação e tal. Enfim, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque a gente precisa se atualizar com a novela, com um grande capítulo, na verdade, da novela aí do Justin, Selena e Hailey. Porque o que aconteceu, gente? O Justin, ele tá realmente nessa fase aí mais estranha nas redes sociais, ele tá mais ativo e essas postagens estão preocupando, inclusive, os fãs do próprio Justin. Eu já tô há meses já falando isso, mas agora a galera tá começando a se preocupar, os fãs do Justin estão começando a se preocupar. Nos comentários, se você for lá nos comentários das mais recentes postagens do Justin, vocês vão ver os próprios fãs admitindo que não conseguem nem mais defender o Justin nessa história. Tem muita coisa envolvendo a questão do casamento e eu vou começar falando sobre isso. Porque o que aconteceu, gente? Parece que os Biebers estão brigados. E pelas postagens que o Justin tem feito e como ele tem agido nas redes sociais, os fãs estão percebendo ali algum estranhamento entre os Biebers. Os dois estavam há alguns dias atrás ali naquela fase de lua de mel, aquelas postagens bonitinhas, mas a gente sabe que com o Justin instável desse jeito, não dá pra gente acreditar em tudo que a gente tá vendo ali nas redes sociais. A Hailey não tá postando algumas coisas com o Justin já há alguns tempos, e o próprio Justin fez uma publicação que chamou assim, a atenção inclusive dos tabloides. Nesses stories que vocês estão vendo, o Justin fala sobre relacionamentos, em específico relacionamentos transicionais. River, o que são relacionamentos transicionais? São relacionamentos passageiros, relacionamentos que são coisas assim que você sabe que não vai durar, que você entra naquele relacionamento que você sabe que não vai durar. O Justin falar especificamente sobre isso chamou a atenção da mídia, porque ele poderia estar falando sobre o próprio casamento dele. Óbvio que a gente não tem certeza disso, mas, né, ele falando ali de relacionamento, as pessoas vão associar o casamento dele. Inclusive, ao fato também da Hailey ultimamente ter feito algumas postagens nas redes sociais, e o Justin, apesar de estar o tempo inteiro ativo e postando coisa nas redes sociais, o Justin não tem interagido com as postagens da Hailey. O Justin não tem dado nem like nas fotos que a Hailey tem publicado. Isso chamou a atenção dos fãs. Tudo isso, juntando todas essas coisas, a postagem que ele fez falando ali sobre relacionamento transicionais, né? Sobre essa coisa ali de ser passageiro e que ele não tá mais afim de se conectar com esse tipo de relacionamento, e ele parando de interagir com as postagens da Hailey, faz a galera acreditar que os dois estejam brigados, numa fase ali de
briga, que a gente sabe que rola, e o próprio Justin já falou ali em outras postagens. Engraçado que o próprio Justin tá entregando as fofocas. O próprio Justin falou recentemente de uma vez que eles brigaram, que o Justin falou aquelas coisas horríveis pra Hailey sobre ela nunca conseguir ser capa da Vogue. Enfim, a gente sabe que eles têm essa fase aí estranha, o próprio Justin já confirmou isso e parece que eles estão nessa fase aí. Além disso, rolou uma publicação. Nesse período aí, depois que o Justin fez essa publicação em transicional, ele fez uma postagem muito interessante nas redes sociais, que foi uma mensagem na qual o Justin tá falando com alguém sobre Jesus e sobre perdão, e que Jesus é perdão, que o perdão de Jesus é muito importante para ele e tal. E tem uma pessoa ali respondendo, falando de Jesus também, né? Respondendo positivamente as mensagens ali, supostamente alguma coisa sobre perdão e Jesus e tal, aquela coisa crente religiosa do Justin que ele tem feito ultimamente, e mais alguma coisa aí associada com perdão. Tá, ele postou ali essa referência para Jesus e alguns minutos depois que ele fez essa publicação, a Selena também fez uma publicação nas redes sociais falando sobre Jesus e tal. E tinha ali um bonequinho que a Selena estava segurando na mão falando sobre Jesus. E era um bonequinho de Jesus falando: Jesus te ama. Tinham a referência religiosa que rolou ali chamou atenção aí nessas duas postagens que aconteceram bem próximos. Por conta disso, a galera tá achando que a Selena poderia ter trocado ali algumas mensagens com o Justin, alguma coisa sobre perdão. Ou seja, a Selena ter perdoado o Justin ter buscado a Selena para conversar sobre perdão e os dois terem se perdoado. Além disso, essa não foi a única referência que o pessoal pegou. Tem uma publicação ali que o Justin fez que ele tá bebendo de uma caneca e nessa caneca tá escrito Cherry. Nessa mesma publicação, nesse mesmo dump que a Selena publicou, o bonequinho de Jesus, que provavelmente referenciaria a mensagem que o Justin também publicou, ela estava usando uma camisa que também falava de Cherry. No caso da Selena, uma referência à própria música dela, né? Se não me engano, Sunset Boulevard, do novo álbum dela, falava ali que tinha essa referência a Cherry. E o Justin também fez essa referência a Cherry. Assim, alguns minutos depois, as publicações são bem próximas. Por isso que o pessoal está associando ali que rolou alguma interação entre o Justin e a Selena, em específico essa mensagem aí que o Justin publicou, que era anônima. O Justin não publicou quem era, com quem ele estava conversando, mas ele estava ali conversando sobre perdão e sobre Jesus. Enfim, gente, olha essa associação, olha o que o pessoal aí tá associando entre esses dois, olha a possível conversa que rolou entre esses dois. O que vocês acham? Vocês acham que rolou essas conversas aí nos bastidores? Vocês acham que essas referências não são à toa? Lembrando, gente, que esse pessoal, eles são desses, eles fazem essas indiretazinhas assim, nesse nível. E quando a gente sabe, quando a gente pega, a gente conecta essas indiretas, enfim, vira uma coisa estranha. Mas realmente eles fazem isso. Falando ainda dessa fase estranha do Justin, o Crazy Days and Night falou sobre o Justin e sobre esse momento estranho aí que ele tá tendo nas redes sociais, né? O pessoal acusando ele de usar substâncias, e realmente parece. Eles postaram numa blind item que o Justin possivelmente estaria usando opioides que antes eram prescritos para ele, mas que agora ele está fazendo abuso desses opioides, desses medicamentos aí que são bem pesados, e que o Justin nas redes sociais como ele está agindo nas redes sociais é uma consequência disso. E o Justin, ele provavelmente fez ali uma resposta nas redes sociais também a isso. Ele postou também uma mensagem de algum fã dizendo ali alguma coisa sobre estar preocupado com o Justin Bieber. E o Justin respondeu dizendo: se preocupe com você mesmo, vovô. Tipo, não se preocupa comigo não, me deixa aqui, me deixa na minha, para de se preocupar, entendeu? Eu tô aqui, entendeu? Não se preocupa, ele não quer ajuda, ele tá ali na dele. Foi isso que o Justin disse nas redes sociais. Mas o estranho é que, assim, os fãs também estão percebendo, os próprios fãs do Justin estão percebendo que o negócio tá estranho. Tem uma foto que o Justin publicou, ele tá postando aquelas fotos que ele posta o rosto dele, assim, segurando o celular, e dá pra gente ver claramente que o Justin tá ali sobre abuso de alguma substância, o uso de alguma substância. Vocês conseguem ver a pupila do Justin, como ela tá estranha, sabe? Daquele jeito que fica quando as pessoas estão
alteradas. Então a galera foi lá e deu zoom e viu isso, só como tá estranho até o olhar do Justin, a pupila dele daquele jeito. Enfim, o pessoal tá percebendo que tem alguma coisa estranha aí e, assim, eu já tô preocupado já há algumas semanas, alguns meses já que eu já tenho falado pra vocês dessa preocupação e agora aí a galera tá percebendo a mesma coisa. O que vocês acham sobre isso? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como vocês estão vendo, eu estou de olho em tudo que está acontecendo. Ah, gente, depois eu conto pra vocês como é que foram as minhas provas. Algumas pessoas estão me perguntando, muitas pessoas mandaram mensagem de apoio ali, desejando boa sorte. Depois eu conto pra vocês podem ficar tranquilos. Eu não vou contar aqui porque o vídeo não vai ficar muito longo, enfim. Vamos deixar esse vídeo aqui só para as notícias, mas já eu conto pra vocês. No próximo vídeo, talvez eu conto pra vocês como é que foi tudo que rolou aí essa semana de prova, que foi uma loucura. Já tô mais tranquilo, ainda não tô livre de todas as provas, mas já tô mais tranquilo para poder fazer vídeo. Então, vídeos com mais frequência, já podem esperar aí. Esse final de semana vai ter bastante conteúdo aqui pra gente, tá bom? Não esquece, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, seu hype. Caso você queira saber das últimas notícias, é só você clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. E muito obrigado por assistir. Até a próxima, até qualquer hora. Nossa, me perdi tudo, mas enfim, até qualquer hora.